A Autoridade Portuária de Santos realizou uma cerimônia para a reabertura do Museu do Porto de Santos, que estava fechado para visitações há 3 anos, em razão da pandemia da Covid-19. O espaço e toda a sua estrutura foram revitalizados e ganharam novos equipamentos, tais como uma rampa de acessibilidade. O museu, que possui um acervo de 2.000 itens, representa um avanço na relação porto-cidade e é um ato simbólico para a companhia que administra o maior porto do país. A reabertura desse museu é simbólico para o Porto. Integra o nosso programa Porto Cidades, ao lado da revitalização do Parque Valongo e da distribuição e organização de uma visitação pelo canal. Esse museu é simbólico, primeiro porque foi residência de um dos principais engenheiros, Guilherme Benjamin, que é conhecido como o construtor do Porto de Santos, ao lado do Guinle e do Gaffré. Ele reúne peças históricas riquíssimas que contam a história do Porto de Santos, a história de Santos e do Brasil, até porque tudo começou por aqui. Então é importantíssimo do ponto de vista simbólico a reabertura, a zeladoria e agora com acessibilidade, com reorganização e com revitalização de todas as peças. Inaugurado em 1989, o Museu do Porto de Santos foi instalado nas antigas residências de engenheiros da extinta Companhia Docas de Santos. No local, o público conhecerá diversos fatos e curiosidades sobre o Cais Santista. São vários mapas importantes que contam a história da projeção do Porto de Santos. Por exemplo, nós temos um triciclo que foi criado e inventado pelo Guinle, que inventou um triciclo para utilizar na linha férrea, ou seja, que ele começou a construir com o engenheiro Guilherme Benjamin para fiscalizar, monitorar a realização das obras. Então, os primeiros 260 metros de cais organizados aqui no Valongo foram vistoriados, capitaneados pelo Guinle, por esse triciclo, que está aqui à disposição. Nós temos a fotografia original que representa e que registrou, na verdade, a chegada do primeiro navio de imigrantes de japoneses, que agora completa 90 ou 100 anos, inclusive. Então, é muito importante visitar e conhecer essas peças riquíssimas que estão à disposição de toda a população aqui no nosso museu. A cerimônia contou com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, autoridades municipais e colaboradores da Autoridade Portuária de Santos. Muito antigamente, a gente tinha como programa aqui em Santos, para quem é daqui, a gente vinha aqui no Porto tomar um café na Casa do Café do Porto de Santos. Era um programa famoso para todo mundo que vinha aqui olhar um pouco daquela coisa abrutalhada que é o Porto, com as máquinas, aqueles equipamentos, as locomotivas, enfim. Hoje, muita coisa mudou e a gente sabe que por questão de segurança, por questão de preservação até das pessoas que frequentam o Porto, nós vamos ter que ter alguns cuidados especiais. Mas as parcerias com a Prefeitura, com a Câmara, têm permitido a gente utilizar um pedaço importante do Porto para essa renovação que vai ser modelo no Brasil. Nós já temos outros portos no Brasil, o do Rio, o de Belém, que já tem essa integração mais bem feita. Aqui em Santos, embora fosse o maior de todos e o mais importante, essa integração ainda não estava feita. Então essa foi uma determinação para que a diretoria pudesse fazer. O Museu do Porto de Santos passará a receber visitação nesta terça-feira, 27 de junho. A entrada é gratuita.